Igreja não deveria ser a locomotiva do trem, mas a cabine de frente do trem. Em outras palavras, a igreja não devia seguir a tendência do mundo. O mundo é que devia seguir a tendência da igreja. É um desafio, não é? No mínimo, se nós não conseguimos ser a cabeça da locomotiva, pelo menos vamos andar na locomotiva. O que quero dizer com isso é que os nossos pensamentos, nossa teologia, nossa prática, devem ser antenadas com as necessidades do nosso mundo. Não é ele que dita a nossa agenda, embora às vezes dite. Deve ser a palavra de Deus que dite a nossa agenda. Mas a nossa agenda não pode estar desconectada com o mundo. Daí os temas. E um dos temas cada vez mais necessários, eu diria mesmo pungentes, é o tema da saúde mental. Por essa razão, eu já preguei algumas mensagens nos 2 cultos matinais sobre isso, espero agora terminar isso. Como já me pediram, eu já prometi que vou reunir nossa área de comunicação, todos esses sermões num só, porque é muito partido, a igreja tem muitas atividades, a gente não consegue fazer todos os domingos seguidos, tem que interromper por uma ou aquela necessidade, isso é muito bom também, mas vamos reunir isso, e alguém me sugeriu depois fazer uma espécie de uma live, as pessoas possam fazer suas perguntas, nós vamos fazer isso para que nós sejamos uma comunidade de graça terapêutica, um lugar em que quem entre não saia doente. E se porventura estiver doente, não continue doente, mas que saia com graça ministrada ao seu coração. Por isso que eu já disse em outros momentos que a igreja não pode ser um lugar de estigmatização do transtorno mental, mas antes de valorização, de reconhecimento das diferenças encontradas na realidade psíquica do ser humano. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, de cura, estimulando a meditação, através da oração, da leitura da Bíblia, que vão nos tornando tais práticas cada vez mais fortes. Que devemos estimular, possibilitar a contiguidade uns com os outros, pela comunhão, pela conexão, pela amizade. E criar espaços para que haja o entendimento sobre a natureza do sofrimento, inclusive do transtorno mental. E sempre dando a todos, mesmo estes que sofrem de algum transtorno, um senso de missão, que é um dos valores mais importantes. E ao longo dessas mensagens, aprendi muito com os irmãos que me corrigiram, erros que eu cometi, artigos que eu pude ler. E li esses dias uma entrevista de um psiquiatra holandês chamado Jim van Os. Ele disse umas palavras, depois quem me pedir eu posso mandar o link da entrevista, não sei se o Globo vai abrir para todos, tem lá umas regras, vale a pena ler essa entrevista. E nela ele diz o seguinte: existem forças coletivas e não individuais que fazem com que as taxas de sofrimento mental aumentem. É como na cardiologia, por exemplo, que sabemos que se a alimentação da população for deficiente, haverá mais doenças cardiovasculares e câncer. Estamos aprendendo, disse o psiquiatra, que o clima social e existencial em que vivem os jovens, esse clima causa algo em suas mentes que os faz se sentir mal. Talvez nós adultos não compreendamos, não entendamos, porque as nossas dificuldades foram diferentes. E ele mostra nessa entrevista, eu só li um trecho, depois você pode acompanhar, como eu mencionei, como às vezes ele diz que o jovem,
ele não aguenta ser diferente. Acho que ninguém aguenta ser diferente, ser considerado diferente, ser visto como diferente. Mas no jovem, por lhe faltar, quem sabe, sabedoria, ele não aguenta isso e adoece. Por isso nós estamos vendo tantas situações assim, todo dia uma notícia surpreendente que a gente tem. Eu quero ler um trecho da Palavra de Deus, uma história tocante, Marcos capítulo 5, que eu quero tratar então de algumas questões, encerrando, como já mencionei, essa série. É uma história bastante conhecida, Marcos capítulo 5, vou ler agora até o versículo 20. Na companhia de seus apóstolos, Jesus fez uma viagem a Gadara, na margem leste do mar da Galileia. Assim que desembarcou, um morador da cidade veio ao seu encontro. Era alguém dominado por Satanás e que vivia em túmulos. Ninguém conseguia segurá-lo, nem mesmo se o amarrassem com correntes e cadeados. Ele chegou a ser preso algumas vezes, mas quebrou os cadeados e arrebentou as correntes. Era impossível controlá-lo. Ele perambulava dia e noite pelos túmulos e pelos montes e provocava feridas no seu próprio corpo. No entanto, quando viu Jesus ao longe, ele correu em sua direção e se curvou. Jesus disse: Satanás, sai agora desse homem. O endemoniado protestou aos berros: Jesus, eu não tenho nada a ver com você. Sei que você é o Filho do Altíssimo Deus Eterno. Não me atormente. Jesus então perguntou: como você se chama? O endemoniado respondeu: eu tenho diversos nomes. Somos um grupo de muitos demônios. Depois o endemoniado insistiu com Jesus para não o expulsar para longe de Gadara. Naquele momento, uma grande manada de porcos pastava por ali numa encosta. Em uníssono, os demônios pediram: Jesus, permita que entremos naqueles porcos. Jesus permitiu. Os demônios deixaram o endemoniado e entraram nos porcos. A manada, formada por 2.000 porcos, precipitou-se monte abaixo, caindo no mar da Galileia, onde morreu afogada. Os tratadores dos porcos ficaram apavorados com o fato e fugiram para contar o que tinha acontecido. Passando pelas lavouras, chegaram à cidade de Gadara. Logo, muitos moradores chegaram ao local em que Jesus tinha feito aquele milagre. Aproximando-se de Jesus, viram perto dele o gadareno, agora não mais dominado pelo grupo de demônios, mas sentado, vestido, conversando tranquilamente com as pessoas. Ele não estava mais perturbado. Essas testemunhas contaram o que viram acontecer ao endemoniado e aos porcos. Cheios de medo, os moradores insistiram com Jesus para ir embora da cidade deles. O mestre então dirigiu-se para o barco. Quando estava entrando, foi visto pelo gadareno, que antes vivia sob o domínio dos demônios. Ele insistiu para ficar com Jesus. O mestre não concordou e deu uma ordem clara: vá para a sua casa, para o convívio da sua família e conte tudo o que Deus Eterno fez com você. Fale da compaixão do Deus Eterno com você. O gadareno obedeceu e a partir dali passou a contar tudo o que Jesus tinha feito em sua vida. Os moradores de Decápolis, a região onde Gadara se localizava, ficaram maravilhados. Vou retomar essa história ao longo de algumas frases que vou dizer aqui sobre o tema da saúde mental, e a primeira é a seguinte: a igreja deve amar, acolhendo, abraçando, incluindo, valorizando, orando por aqueles que têm transtornos mentais, pelos familiares dessas pessoas, importando-se com todos eles. Não é tarefa fácil amar, mas nós somos chamados a amar. Amar significa não dizer uma palavra bonita, somos bons nisso, mas temos que ir além. Significa acolher, abraçar,
E alguns que têm um certo espectro, por exemplo, parece que não querem ser abraçados. Mas se você os conquistar, ele aceitará o seu abraço. Talvez não da primeira vez. Porque é mais fácil para nós ficar longe e deixá-lo longe. Mas isso não é amar. Amar é acolher, abraçar, valorizar aquele que sofre de um transtorno mental. É algo que só a graça pode fazer conosco, revolucionando o nosso coração e pondo um coração novo no nosso coração, às vezes tão embrutecido. Porque nós julgamos as pessoas por sua performance. Mas as pessoas não são a sua performance. As pessoas são as pessoas. A sua performance é parte da sua vida. E às vezes uma parte falsa da sua vida. Às vezes aquela parte que querem que ele demonstre, mas não é o que ele gostaria de demonstrar. Amar é algo radical. Segundo lugar, por exemplo, voltando aqui, então agora a história. Os gadarenos não amavam aquele endemoniado. Queriam vê-lo longe. Ele perturbava a cidade. Não era legal ter um homem daquele na cidade. Ele depunha, aspas, contra a cidade. E mesmo Jesus, quando cura o camarada, eles rejeitam a Jesus. Porque aquilo estava contra os padrões que eles imaginavam. O amor vai além dos padrões, que nos são impostos, ou nós mesmos impomos aos outros. Segundo lugar, como igreja, nós devemos entender o transtorno mental. E nesse entendimento, nós precisamos unir a ciência e a revelação, a ciência e a Bíblia. Às vezes nós temos muita pressa em explicar. Já mencionei aqui nessa série de mensagens que quando você vai a um psiquiatra bom, desculpe eu usar essa palavra, esse adjetivo, aí você pergunta após a consulta, o que meu filho tem? Aí ele diz, ainda não sei. E muitas vezes a gente troca de psiquiatra. Esse cara não é bom, ele não sabe. E alguns dizem, talvez daqui a uns 2 anos eu consiga saber. No culto anterior eu citei esse mesmo autor, Jim Van Os, em que ele disse que há 250 terapias. Imagine quantas formas de enfermidade há. De igual modo, a nossa mente, ela é tão complexa, às vezes para gerar saúde, às vezes para gerar transtorno, que não dá para simplificar as coisas. Nós amamos uma simplificação. Põe na testa, está resolvido. Só que não está resolvido, está apenas aumentando a dor. Por isso a igreja deve ser uma agência contra os estereótipos. E não uma afirmadora ou reafirmadora desses estereótipos. Aqueles gadarenos queriam que o enfermo continuasse enfermo. Isso dava tranquilidade a eles. Mas eles se misturando, mesmo curado, complicava a vida deles. No culto anterior, estou dizendo que alguns estavam naquele culto também, eu disse que nós precisamos estudar o assunto.
ler sobre o assunto em fontes confiáveis. Nos Estados Unidos há uma organização chamada Instituto Nacional de Saúde Mental, que tem inúmeros textos, e há outros lugares também, no Brasil inclusive, que nos orientam, que nos mostram a complexidade do problema, que nem sempre é meramente causa e efeito, tem muita coisa no meio do caminho. Mas para que nós não reafirmemos estereótipos, nós temos que nos aprofundar, estudar o assunto, para compreender um pouco melhor e continuar compreendendo. Em terceiro lugar, a igreja deve ressignificar o transtorno, mostrando como podemos conviver com esse transtorno, que alguns talvez não venham ter cura. Mas podemos aprender a conviver e ajudar o nosso familiar, o nosso querido, a conviver. E nessa ressignificação, a igreja deve orar. Será que a igreja pode pedir por cura? Pode. Mas quem decide é o Deus eterno. Há alguns anos, um dos momentos mais difíceis da minha vida, uma pessoa me procurou e disse assim: ela tem esquizofrenia. E ela disse: eu nunca vou poder me casar, eu nunca vou poder trabalhar normalmente. Difícil. Você enfrentar uma pergunta dessa no gabinete pastoral é muito difícil. Porque ali não está uma esquizofrênica. Ali está uma pessoa, igual a mim, que tem corpo, alma, espírito, coração. Há uma pequena diferença, que no caso faz muita diferença, mas em 99% de tudo nós somos iguaizinhos a ela. Aí eu disse o seguinte: não sei, mas eu sei que Deus vai estar com você, com ou sem, ela usou a palavra esquizofrenia, com ou sem a sua esquizofrenia. Isso já tem uns 20 anos, essa frase, esse diálogo. Ela continua aí em pé, com a sua dor, com o seu sofrimento, mas continua. E ela tem aprendido. Ela, às vezes, vou ligar para o doutor fulano de tal, que é o psiquiatra dela, porque eu sei que eu não estou legal, não. Deus vai dando condições às pessoas, em meio às suas limitações, que a doença provoca, o transtorno causa, a conviver. Às vezes nós queremos a cura, ela pode até vir, é algo especial, cura é a ação de Deus, é milagre, é Ele que decide isso. Mas às vezes Ele pode capacitar aquela pessoa a se superar na sua dificuldade. Essa semana eu mandei uma mensagem para uma outra pessoa, sem mencionar nada, disse: estou com saudade de você. Aí essa pessoa da minha idade, aproximadamente, me respondeu assim: a sua palavra me encheu de ânimo, para eu não ceder, para eu continuar firme, com ou sem cura. É disso que estamos falando, gente. Porque às vezes é muito mais fácil a gente despejar sobre a pessoa um monte de versículo bíblico, que não causa nenhum efeito, a não ser negativo por vezes, na vida da pessoa. Então, estamos com boa intenção, mas não geramos vida.
É como às vezes, quando uma pessoa ora sobre qualquer assunto, não recebe, procura alguém que dá a seguinte resposta: é porque tem algum pecado oculto na sua vida, e Deus não vai abençoar você. Matou. É palavra de morte, além de mentirosa, falsa, prepotente, não traz vida. Ou alguém diz, não, é que você não orou certo. Se você for na minha igreja, você vai orar certo. E se você orar certo, Deus abençoa você. Isso é magia, né? Faz uma mandinga qualquer, uma magia qualquer e vai funcionar. Como se Deus fosse nosso empregado. Faz desse jeito, se fizer desse jeito vai funcionar. Como se Ele não fosse soberano e bondoso, nos dando sempre aquilo que é bom para nós. Curar é um processo. Nessa história, nós vimos que quando Jesus vê o homem, ele se compadece, ele age, e você observa que a história tem um processo. Inclusive, ele queria ficar atrás de Jesus. Disse, não, para você ficar curado, você tem que ter conexão com a sua família. Volte para a sua casa. Nosso querido Almir Gonçalves já nos deixou, tinha um projeto de um livro que ele imaginava, ele chegou a fazer, num caso, isso. O que é que acontece depois da história que nós lemos nos evangelhos? Por exemplo, Barrabás. Barrabás foi libertado. Jesus foi preso, sabemos a história de Jesus. E Barrabás? Então, o Almir imaginava uma outra história. E eu fiquei pensando no caso específico aqui, se essa história, e Lucas depois volta para a Galileia, mas se ele continuasse acompanhando esse homem em Gadara, o que aconteceria com ele? Qual seria essa história? Aí é a imaginação. Nós conhecemos um homem enfermo, e agora o homem curado. O que acontece com ele? Qual é o processo dessa cura? Quem sabe uma recaída? Quem sabe de novo um levantar? Quem sabe casou-se? Quem sabe abençoou? Trabalhou? Nós não sabemos a história. Podemos imaginar essa história. Mas o que nós vimos aí é Jesus se compadecendo. Jesus se compadece, e grande parte das curas maravilhosas de Jesus são de pessoas que sofriam transtornos. E Ele as cura, cada um de um modo, cada um de um jeito. Uma das mais maravilhosas histórias é quando Ele cura um homem que tinha a mão era direita, a mão do trabalho, para a maioria das pessoas, mirrada, atrofiada. E o homem se senta lá no fundo da sinagoga, lá atrás. Porque a teologia da época dizia, se aquele homem está com a mão atrofiada, com a mão mirrada, alguma coisa de errado ele fez. Algum pecado ele cometeu. Está pagando e tem que pagar mesmo. Era a teologia. A mesma que está lá no João capítulo 9, quem pecou? Ele ou seus pais? Era a teologia da época. O pastor Samir disse uma vez aqui que em algum tempo na China, se você visse uma pessoa caída, machucada, ferida, desmaiada na rua, não ajude. Ele está pagando pelo que ele fez. Você vai interferir naquilo que as divindades querem fazer. Deixa ele lá. No cristianismo, às vezes, acontece isso também, e fora também. E o homem está lá no fundo, lá no último banco, cabeça baixa, para que ninguém pudesse vê-la. Mas Jesus entra na sinagoga, dá uma olhada e diz, ei, você aí. Aí, posso imaginar, a pessoa olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha ele,
Eu? Ei, você aí. Vem para frente. Vem aqui. Vem para frente. Aí diz, você quer ser curado? Aí o homem disse, é claro, tudo que eu quero na vida. Está curado. E de repente a mão dele se abriu, não tinha mais a mão atrofiada. Jesus inventa cada problema, não é? Deixa o cara no canto dele. Mas a compaixão não se contenta com o sofrimento alheio sem fazer algo para minorar ou encerrar esse sofrimento. Essa é a nossa tarefa como igreja. Sendo mais prático agora, nós devemos ensinar aqueles que sofrem de transtorno mental e, inclusive, batizá-los. É um tema teológico. Como batizar uma pessoa que, na nossa concepção, não sabe o que está acontecendo na sua vida? Na nossa concepção. Contei o caso aqui, agora os pais estão aqui presentes, posso falar sem detalhar. O pastor Davi estava pregando aqui, e um desses meninos pequenos correndo para lá e para cá aqui, não prestando nenhuma atenção, só fazendo bagunça. Aí o Davi pergunta, o que eu falei mesmo? Aí o garotinho diz, tal assunto. Nem eu lembrava qual era o assunto que o Davi estava pregando mais. O garotinho estava atento. Mas na nossa cabeça, por isso que eu usei a expressão, só estava fazendo bagunça. Ele estava ligado de uma outra maneira. Mas ligado. Mais ligado do que eu. E talvez de toda a congregação. Era o mais ligado. Na nossa cabeça, ele estava desligado. Tivemos aqui algumas situações assim, que tivemos que aprender a lidar. São coisas novas. E batizamos alguns desses. Tão amados. Porque a gente tem ideia que Deus só ama os fortes, assim ditos. Só ama os saudáveis, assim ditos. Mas quem é que é forte? Vocês acham que eu sou forte? Vocês não me conhecem. Não tem forte. Nós somos fortes, somos fracos. O que Jesus fez a vida inteira, o que ele fazia com os fortes, os fariseus? Lambada. O fariseu penava com Jesus, não dava moleza para eles, não. Porque eles se achavam os máximos, não é que eles fossem fortes, eles se achavam os máximos, os mais santos, os mais obedientes, os mais puros. E Jesus só bate. E o que ele faz com os que sofriam de edemas pelo corpo, os que tinham, no caso a mulher, um fluxo de sangue há tanto tempo? É como se dissesse, é esses que ele ama. É os fracos que ele ama. Porque os fortes, se é que existem, não precisam do amor de Jesus. Já se amam. Nosso evangelho é para os fracos. Por isso ele diz, bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua fraqueza, esses são abençoados, os outros não precisam. Quinto lugar, minha emoção se deve ao seguinte: uma das coisas mais assim difíceis de ser pastor é ver os irmãos morrendo. Olhar naquele banco ali, não está aquele irmão, ali naquele banco não está aquele irmão, ali naquele banco não está mais o irmão.
que era tão valioso, tão precioso, tão querido nosso, mas não está mais entre nós. É muito difícil. No meu caso, estou aqui há um bom tempo, é muito difícil. E entre estes, a grande tristeza de sepultar a Bianca da Costa Horazem. Quando ela morreu, a Silvia me ligou e eu fui lá. Eram umas 11 horas da noite. Eu não tive coragem de olhar o corpo. Não tive. Olhei assim por alto. Não ajudei o corpo a ser carregado até a ambulância. Ela faleceu em casa. E no dia seguinte fizemos um culto aqui, inspirador. Fomos ao sepultamento, ao cemitério. Minha esposa foi, outras pessoas também foram. Nunca vou esquecer isso. Nunca. O que ela compreendia? Não sei. Mas que ela amava intensamente, isso aí, ela amava. Amava todos vocês aqui. Ela abraçava vocês, aquele jeito dela, né? Chegava um visitante, sem chance de sair sem ela não falar com. Falava com todo mundo era amigo dela. Ela nos amava. E Deus a amava. Tanto quanto a todos os outros que não têm nenhum tipo de transtorno. Nós é que fazemos acepção de pessoas. Nós é que classificamos as pessoas. Mas as pessoas não são as nossas classificações. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, jeito da saúde. No céu não tem CID. O código das doenças. Lá não tem. O Deus eterno, todo mundo é saudável, para usar a expressão comum. Seu filho quer se batizar e ele é especial nessa área, naquela área, vamos prepará-lo para o batismo, vamos batizá-lo. Não que isso salve, mas que isso dá a ele um senso de pertencimento. É o pertencimento que nos cura. E eu disse no culto anterior, não desista do seu filho, seja ele alguém que tem um transtorno emocional ou físico. No culto anterior tinha aqui uma irmã, não citei naquele momento, ou ela está presente, que o marido dela ficou muito doente, até hoje está muito doente, transtorno muito grave. Mas ela não desistiu dele. Um dia ela me ligou, há muitos anos, disse, fulano fugiu. Me disseram que foi para Brasília. Eu estava, quando ela me ligou, chegando em Brasília. E eu também tentei encontrá-lo. Não consegui, mas depois alguém encontrou. Ela o trouxe para casa e cuida dele. Aspas, ele não serve mais. Ele não provê mais a casa. Ele não aconselha mais os filhos. Ele está doente. Mas o amor dela não diminuiu 1 centímetro. E o cuidado não descuidou 1 minuto sequer. A igreja, em quinto lugar, deve ajudar as pessoas a ajudar as pessoas. Acho que não preciso dizer mais nada. Mas penso ainda, do ponto de vista institucional, a igreja deve formar redes informais,
seja de ajuda, seja de apoio aos familiares que sofrem com o sofrimento dos seus queridos. Meus irmãos, o sofrimento vem porque, primeiro, nós pais ou cônjuges tínhamos sonhos para aquelas pessoas, para aquela pessoa, tínhamos um sonho, vai ser assim, nós desenhamos um projeto de vida, desse modo, daquele modo, e a enfermidade muda esse sonho, inviabiliza esse sonho, mas realiza outros. E quando então alguém aqui de nossa comunidade procura você, eu estou com esse problema, você tem que ajudar aquele pai, aquela mãe a ajudar. Eu penso que Jesus curou todo mundo que vinha pedir ajuda a Ele por dois motivos. Primeiro, por compaixão. E segundo, porque Ele queria ensinar os seus discípulos a cuidar dos outros. Quando você lê o livro de Atos, Pedro cura, João cura, Paulo cura, porque aprenderam com Jesus. Nós temos que aprender com Jesus. E para ele isso não era um fardo. Era uma missão. É assim que tem que ser para nós. Jesus nos capacita, nos ajuda, nos ensina a curar. Nós somos, ou devemos ser, agentes comunitários de cura. E a nossa oração, o nosso Deus é que Ele nos ajude a ser como Jesus era e Jesus fazia. Os evangelhos, podemos dizer assim, é um CID, é um código das enfermidades. Porque o evangelho é a vida, a nossa vida é assim. Todos temos um ou outro transtorno, alguns mais graves, menos graves, para aprender, para memorizar. Somos todos iguais. Eu estou, aspas, saudável hoje. Eu estarei amanhã. E se porventura não estiver amanhã, vocês vão cuidar de mim? Eu estou me colocando no centro da história para que você também entenda. Hoje você está bem e amanhã você vai estar? E quem é que vai me ajudar? Os que compreenderam o processo e podem me ajudar. E assim nós podemos nos ajudar uns aos outros. Temos um programa maravilhoso aqui na igreja chamado Celebrando Transformação, toda segunda-feira. E aí uns ouvem, só de ouvir, em muitos casos a cura já aconteceu. Eu narrei a minha história aqui para vocês. Várias vezes acontece a história, vou ser bem rapidinho nela. Eu tinha medo do escuro. Eu me considero um dos caras mais corajosos que existem. Avião, asa delta. Nunca pulei de paraquedas porque não deixaram, mas não tenho medo de nada. Só do escuro. Tinha. Fui curado. Aí, celebrando um dia, num grupo, disse, eu tenho medo do escuro. Você tem medo? Ela pergunta, tenho medo do escuro. Quando eu falei que eu tenho medo do escuro, o medo foi embora. Naquele caso, só ser ouvido resolveu o meu problema. E às vezes só ser ouvido resolve o nosso problema. Quero dizer só duas palavras finais. Talvez você tenha um familiar aqui experimentando aquilo que João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Não desista.
Por favor, assista o culto anterior, eu faço algumas sugestões sobre isso, práticas. Uma das coisas que eu disse é: não desista. E crie conexão, para que haja confiança no seu filho, no seu esposo, no seu pai, com você. E aí, meus irmãos, tem que ter muita sabedoria, para não dizer aquilo que afasta. Do tipo, o que lhe falta é comunhão com Deus. Isso não ajuda em absolutamente nada, que vai continuar não tendo. Então, use palavras que não afastem, mas que mantenham a proximidade, sem desistir. No aspecto físico, se for, no aspecto emocional, se for, ele só tem você. Só você. Eu fico muito bem admirado com pessoas que um dia tiveram, é muito comum isso, ou um cônjuge com quem podia contar. E agora não podem mais contar. Mas não joga fora. Ama do mesmo modo, ou talvez mais ainda. O amor cura. E se não cura, transforma. Se não transforma o outro, transforma a gente. Termino então com uma história que contei no culto anterior, bastante conhecida. Ocorreu com Larry Crabb, um dos mais importantes psicólogos cristãos dos Estados Unidos. Tinha um filho, mandou o filho para a universidade. E o filho começou a aprontar. Ao ponto de a escola ligar para o pai e dizer: vamos expulsar, porque não tem jeito. Aí o Larry Crabb falou: deixa comigo. Eu vou aí, eu vou resolver isso. Escolheu a universidade, mandei, eu pago as contas dele, ele dando essa malandragem? Vou lá. Pegou o carro dele, dirigiu por algumas horas, aí chegou lá, no campus, já com o discurso pronto, decoradinho, psicólogo, ia manipular o garoto, ia dizer tudo que o garoto precisava ouvir. Aí, ele viu o garoto sentado no meio-fio da praça, cabeça baixa. Larry Crabb chegou, viu o garoto de longe, se aproximou, sentou no meio-fio, abraçou o garoto e não precisou dizer nenhuma palavra. Larry Crabb foi curado da sua prepotência de psicólogo. E o garoto também foi curado e continuou legal na universidade. O abraço, nós sabemos, ele muda completamente as coisas. O acolhimento é que muda, não a reprovação. Nós somos bons nesse negócio de reprovar, mas Deus é bom nesse negócio de nos aprovar. Ele nos conhece profundamente. Eu quero orar agora. Eu quero que nós cantemos essa música colocada aqui para essa hora bendita, hora de oração. Isso é maneira de terminar um culto, a música dessa? Mas é exatamente essa música que cabe nessa hora. Você não sabia, nem eu sabia, Deus sabia. Eu quero convidar você, se não se sentir constrangido, eu quero orar por você. Você que tem um transtorno, sofre com ele. Você que tem um familiar que tem, uma pessoa muito próxima que sofre, nem sabe como fazer, está até exaurido em suas forças. Mas que Deus o capacite, lhe dê força, lhe dê sabedoria para enfrentar a sua própria dificuldade, cada um com a sua realidade. Enquanto nós cantamos, se você quiser, se você desejar,
ficar em pé, eu vou orar por você. Se não quiser ficar em pé, não sentir vontade de ficar em pé, também não fica em pé. Mas coloque o seu coração em pé diante de Deus. Você está em casa também, se tem essa situação na sua vida pessoal, algum familiar, se quiser, fique em pé, se ajoelhe, faça como você quiser e vamos cantar essa música. Uma das mais lindas músicas de toda a história do cristianismo. E essa letra, ao meu ver, em português, é mais bonita do que em inglês. Depois a Viviane confere. Lindíssima. Então, vamos cantar Renildo, nossa equipe de músicos aí. Se você quiser ficar em pé, e após o canto, eu vou orar por você.